Olá a todos os ouvintes, eu, Alexandre, minha esposa Natácia, dá um alô pro pessoal, Natácia. Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Motivados por amigos, por parentes, vendo as situações do dia a dia, nós tivemos a ideia de criar o Mudeu. E essa história a gente vai contando ela aos poucos. Mas ela começa mais ou menos assim, um dia a gente estava refletindo, começamos a olhar para as situações do dia a dia e a gente ficou um pouco assombrado com a disparidade que existe. Por exemplo, nós temos muita comida, muita comida. Hoje a gente tem a oportunidade de comer frutas exóticas, as nossas frutas daqui vão para fora. A tecnologia avançou muito. Hoje, com a nossa voz, a gente controla a nossa casa. O conteúdo fitness está aí abundante para todas as idades, todo tipo de pessoa, todo tipo de corpo, para você conquistar aquilo que é vendido para você como sendo o mais perfeito, o mais bonito. A gente tem a possibilidade de ser acompanhado por psicólogos remotamente. Então, uma pessoa está num estado, o psicólogo está no outro e está podendo ajudar, sem contar vários outros canais de auxílio que favorecem as pessoas, mesmo que elas não estejam presentes, a receber algum tipo de auxílio. São formas e mais formas que a gente tem de investir na palma das nossas mãos. Os bancos estão digitais, então a gente não precisa ficar enfrentando tantas filas às vezes para alguns pagamentos simples. As empresas e os profissionais estão conectados com seus clientes ali por simples toques. Nós temos no nosso telefone livros e mais livros. E não é só isso, nós temos repositórios de música, de podcasts, de vídeos. É um acesso que há alguns anos atrás seria inimaginável. A gente consegue fazer trabalhos sem sair de casa, os home offices. E se a gente sai de casa, nós temos locais paradisíacos, maravilhosos, sem o toque da tecnologia, mas que nem por isso deixam de ser super interessantes. Eles têm uma mágica na sua essência. Nós temos também a religião e a espiritualidade online, meditações e músicas de todos os gêneros, para todos os interesses. Temos cursos gratuitos para outras línguas e para tantos outros tipos de interesse que a gente tenha. Nós temos grupos cada vez unidos mais em torno de um mesmo tema, às vezes ali um canal, né, com assinantes, mais pessoas estão formalmente educadas. Mil e uma dicas a gente tem para tudo. Muito mais do que isso. Mas nós temos um outro lado. E é isso que vem motivando muitas das nossas reflexões. Que as pessoas estão morrendo de fome, elas morrem de sede, de frio e muitas outras causas completamente evitáveis. Você imagina seu filho, seu companheiro, seu pai, mãe saem de casa e às vezes eles não voltam porque foram atingidos, envolvidos num acidente com uma pessoa embriagada, por exemplo. Uma morte completamente evitável. Analfabetos a gente tem aos montes em todos os âmbitos, mesmo com o aumento das pessoas nas escolas. Nós temos pessoas doentes do corpo, da mente, da alma, que estão precisando de ajuda, desesperados, sem saber o que eles vão fazer, sem aquele acolhimento, sem aquele espaço para discutir, colocar um problema, porque como tudo tem que estar tão perfeito, tudo está tão rápido, a gente não está dando conta de acompanhar, a tristeza parece que vai tomando conta, a gente vai ficando um pouco sem saber como se encaixar nisso. As cobranças são tantas e as nossas elas vêm agregar a isso tudo uma dor ainda maior e a gente fica sem saber como fazer. Quando a gente vai para o ponto de vista financeiro, gastadores contumazes que, se aliados a um vício, conseguem se colocar no fundo do poço, poupadores que são ineficazes. Nós temos também empresas, profissionais, consumidores inconscientes do seu papel no mundo. Uns às vezes querendo vender um produto que não tem qualidade, que não vai satisfazer os interesses do consumidor. Por outro lado, nós temos consumidores que estão
adquirindo sem uma consciência clara de onde veio e para onde vai, e aí acumulando lixos e mais lixos e coisas que poderiam ser trabalhadas de uma forma um pouco diferente. Viciados digitais estão aumentando muito, desempregados aos montes, ambientes, quando a gente está falando de natureza, degradados, abandonados, destruídos. As pessoas, embora consigam se expressar mais, ter mais voz, nós temos visto muitas pessoas intolerantes, propagadoras de mensagens odiosas e conflitantes. Surge muita desunião, as pessoas estão passando por momentos de estresse profundo, a depressão está lá em cima, a ansiedade está em alta, o suicídio, crianças e idosos não têm idade. Quando a gente vai para as universidades, nós estamos vendo pessoas diplomadas sem o conhecimento e um preparo sobre como agir. E infelizmente isso não acaba por aqui. Nós temos muitos e muitos outros problemas. Então, por um lado, nós temos uma capacidade incrível e por outro, a gente está meio que sem saber exatamente como fazer com que essas coisas fluam, se desenvolvam, consigam fazer com que as pessoas se aprimorem mais e que esses problemas que a gente acabou de listar, e não apenas eles, todos os outros, possam começar a encontrar uma solução para que aqueles que não são agraciados de alguma forma, que estão padecendo de alguma forma, eles possam ter um espaço também. Então, ia ser muito bom, a gente pensou, se a gente pudesse discutir esses temas com uma perspectiva mais construtiva, capaz de gerar um pouco de resultado, sem ficar com aquelas lutas, aquele preconceito todo, aquela falsa moralidade que às vezes a gente vê por aí, trazendo dados, quando for importante, quando for pertinente, mas sem perder também o acolhimento, falando com inteligência, mas também com sentimento, tentando trabalhar tudo um pouco, porque a gente vê que isso está faltando. Aqui, se a gente for parar para perguntar, quem não quer se sentir mais inspirado? Quem não quer deixar de lado o sofrimento? Conhecer-se melhor, crescer, sem se prender a limites que são muitas vezes fictícios. Quem não quer saber falar sim ou não na hora certa, sem se anular? Isso é ótimo para os pais, principalmente aqueles que estão ali formando crianças, novos seres humanos para o dia a dia, sem que aquela criança tiranize, mas sem que ela seja também suprimida nas suas vontades. A gente saber colocar, pontuar o que é importante, ensinar a discutir. Quem não quer se valorizar enquanto ser humano e profissional? Quem não quer saber utilizar de forma eficaz e eficiente o conhecimento que já tem? Porque às vezes a gente acha que a gente não sabe nada, que não está preparado para nada, quando a gente tem muita coisa legal. A gente tem muito para oferecer. Só que como nós às vezes não conseguimos raciocinar sobre como isso que a gente sabe pode ser colocado em conjunto com as outras coisas que a gente sabe e trazer alguma solução para os problemas que a gente tem, a gente acaba deixando de lado. E a gente acredita que a gente não pode, que a gente não é capaz, que a gente não vai dar conta. Mas quem não quer isso? Perceber que dá conta, começar a fazer o link entre as coisas, que não quer ser mais feliz e levar mais felicidade adiante, acabar com esse negativismo, esse pessimismo que tem por aí, esse pensamento destrutivo que nada traz de útil, para a gente sentir um pouco mais de progresso, de crescimento, fazer com que a vontade brote, como a água está brotando numa mina ali sem parar, que não quer fazer laços mais poderosos e duradouros, redes de contato mesmo, capazes de te dar suporte quando você precisar. A gente quer ver o mundo de outra forma, que não só aquela forma própria que a gente tem, porque a gente tem nosso próprio sistema. E às vezes a gente fica tão preso nele que a gente esquece de ver que existem outras formas de ver a mesma coisa. Porque quando a gente descobre isso, a gente vê no mundo o melhor da vida. E a gente começa a ver o quanto é bom viver.
Porque às vezes o nosso sistema chegou até um determinado momento, ele só conseguiu explicar um pouco de coisas. E aí vem outra pessoa e traz uma outra reflexão que a gente fala, caramba, eu não tinha pensado por isso. Esse lado que você está me apresentando agora contém a solução para um problema que eu estou tentando entender há muito tempo e eu não consegui. O melhor de tudo isso é que é possível. E muitas dessas coisas vão poder ser mudadas sem exigir de nós, às vezes, tantos esforços. Porque nós imaginamos que às vezes as mudanças são impossíveis quase. Mas quando a gente está naquela correria do nosso dia a dia, a gente não percebe que às vezes está do nosso lado a possibilidade de solução. Porque a gente não está refletindo sobre isso. Mas isso não é nenhum milagre. Nós não estamos vendendo nenhuma solução. O milagre aqui quem vai fazer somos nós. Nós vamos entender como é que a gente vai mobilizar a nossa vontade, como é que a gente vai colocar em ação essa vontade de forma que ela se apresente como a arte valiosa que ela é e que não é ensinada, mas que é possível de se aprender. Não existe idade, não tem grau de escolaridade, não tem o tempo passou para mim, agora não tem mais volta. Não existe isso. Não existe isso. Não tem, eu não tenho dinheiro, então eu não posso ajudar uma pessoa. A gente não tem que ficar se escondendo atrás de justificativas para não mudar. A gente quer é fazer diferente. A gente quer que as coisas que são possíveis possam ser realizadas cotidianamente. E aquelas que são impossíveis comecem a ser possíveis. Se você pensa que às vezes a coisa fugiu do controle e você não tem mais como voltar atrás, você não encontra mais o caminho certo, você tem que lembrar que você pode se juntar a um grupo de pessoas que quer fazer e ser melhor, que sabe que é possível, que não vai se abalar e nem vai se deixar abater por qualquer inconveniente, vai lutar sempre. Um grupo que quer prosperar e que quer ver todo mundo crescendo. Aqui ninguém desiste. Aqui a gente está tentando. Nem sempre a solução que a gente vai trazer para a nossa própria vida vai ser a melhor de todas, mas é aquela que a gente dá conta naquele momento. E é quando a gente faz isso, é que a gente vê a alternativa. E aí a gente aprimora. Então a gente vai percebendo aos poucos que tudo é aprendizado. Então se você acha que a coisa está fugida para você, que já foi, talvez está mais do que na hora de você começar a mudar. Então pensando nisso tudo e buscando compartilhar experiências e soluções para uma vida mais feliz, é que surge o Mudeu. É simples. Você pega a letra F de fracasso, troca pelo M de mudança e assume o seu papel. É sofisticado. É só mudar e ver como o mundo vai interagir com você de uma forma que você nem imagina. Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo de tudo para mudar, nada está mudando, ninguém está percebendo que a gente está aqui lutando, que a gente está batalhando, que as coisas estão se transformando dentro de nós. Mas quando de fato a gente começa a fazer essa mudança, o mundo vai sendo percebido por nós de uma forma diferente. E todas as vezes que um eu diferente age no mesmo mundo, as respostas não são mais as mesmas. Mas quem faz isso? Quem realmente está fazendo isso? São poucas as pessoas. Então a gente abriu esse espaço justamente para que você compartilhe a sua história, as suas conquistas, os seus medos, as dúvidas, suas experiências. Nós vamos ficar muito felizes de poder trocar ideias e aprender com você, que tem tanto a oferecer e pode até nem saber disso. Porque quando a gente faz isso, a gente ajuda pessoas que estão passando pelas mesmas situações, mas tão distantes de nós, a gente às vezes nem sabe disso. E às vezes aquilo que você tem agora pode ser a chave para a felicidade de uma pessoa que você, inclusive, nunca viu e talvez nunca vai ver enquanto você estiver vivo aqui. Então sejam todos muito bem-vindos a essa mudança que a gente acredita ser essencial e inevitável do mundo e do eu. Nosso Instagram
é @_mudeu. Lá você acompanhará postagens semanais e saberá o que acontece conosco. Se você tem alguma experiência que queira compartilhar, nós ficaremos muito felizes em receber sua mensagem no endereço de e-mail mudeubem@gmail.com. Até breve!